as idas e vindas do Renda Brasil, Pantanal em chamas e avança o impeachment de Santa Catarina. Esse é o Papo Democrático, o nosso esforço semanal de compilação política. Aqui quem fala é o Atanã. Oi pessoal, aqui é o Carlos e eu não pensei em uma entrada porque eu não ia participar hoje, mas é isso, vocês vão ter que me escutar falando da reforma tributária. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Pitanga e impeachment. Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius e como a gente está chegando perto das eleições municipais, nunca vale deixar de ressaltar o lema da democracia corintiana, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E a gente começa o papo falando do assunto da semana, que foi o Renda Brasil. Na verdade, as indas e vindas da proposta, tendo em vista que, no início da semana, saiu na imprensa a proposta do Ministério da Economia de tentar custear o Renda Brasil a partir do cancelamento de destinação de recursos para aposentadorias e outros gastos sociais do governo. Essa fala repercutiu bastante, tendo em vista até um compromisso do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas de que ele não tiraria dinheiro dos pobres para passar para os paupérrimos, segundo as próprias palavras do presidente. E na terça-feira mesmo, diante dessa repercussão pública, ele veio nas redes sociais e reiterou o seu compromisso de que ele não tramitaria algo nesse sentido, né, de repasse de recursos. E a partir disso ele também se comprometeu a não mais tramitar o Renda Brasil até 2022. E com isso, a semana se desdobrou em várias discussões sobre a proposta do Renda Brasil está mesmo cancelada até 2022 ou, na verdade, haverá um novo programa social com um novo nome ou até mesmo com o nome do Renda Brasil dentro de uma proposta maior. E aí essas discussões se relacionaram à proposta do Pacto Federativo por meio do senador Márcio Bittar, que é o relator da proposta no Senado Federal, e também a partir de outras discussões vindo até mesmo de técnicos do Ministério da Economia, que falam sobre a possibilidade de reformatar um novo programa social. E já para a gente trazer para a discussão junto aos meus amigos, né, acho que a gente poderia trazer dois pontos principais. Né? Primeiro, de onde o governo vai tirar receita para bancar o Renda Brasil ou qualquer outro programa social que venha com um novo nome, tendo em vista essas reviravoltas do próprio Renda Brasil, que ainda nem chegou no Congresso. E o segundo é como que o governo, na verdade, a pessoa do presidente Jair Bolsonaro vai continuar o seu relacionamento, o seu bom relacionamento com a classe baixa, tendo em vista até os últimos números, né, e os índices de popularidade que aumentaram bastante nessa classe, e também tendo em vista o seu interesse em estar bem na corrida eleitoral para 2022, tendo em vista que o próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou interesse em se reeleger, né, e para se manter popular até 2022, evidentemente, um programa social mais robusto é, sem dúvidas, um legado que essas pessoas, né, esse grupo, né, a classe mais baixa, teria interesse em ver ativo, né? Mas então, Vini, é interessante, né? Semana passada nós comentamos sobre como o almoço nunca é de graça, né? Alguém sempre paga a conta. E aí, novamente, esse tema aparece, porque sempre vai aparecer enquanto a gente vai falando de questões fiscais e de questões de políticas públicas e de tudo, na verdade, né? Acho que um ponto para pensar que possa talvez responder de onde o governo pretende tirar esses recursos é levar em consideração o que o líder do governo, Ricardo Barros, falou no evento essa semana sobre a possibilidade de tocar o Pacto Federativo e desindexar aí parte do orçamento público. Né? Desindexar quer dizer fazer com que as despesas específicas parem de ser corrigidas automaticamente, né? Você tem uma série de despesas que viram ano e elas são corrigidas com base em uma taxa, quando na verdade, do ponto de vista democrático, o ideal seria que essa decisão fosse feita pelo Congresso todo ano, quando o Congresso senta para discutir o orçamento. Eu só queria comentar que a indexação do nosso sistema só demonstra a desconfiança e a irresponsabilidade, né? Se é que a gente pode utilizar esse termo. Isso, exatamente. O próprio parlamento, as próprias instituições têm sobre a atuação da política brasileira. Porque eles preferem que o software faça tudo para eles, para que ninguém possa fazer, para que ninguém possa tomar essa decisão. Já que eles acreditam que as decisões tomadas não são boas, né? Então eles preferem falar, mas isso aí eu não posso mexer, né? Já tá na lei aí, a conta já tá feita. Assim, a indexação é uma coisa que é muito mais fácil, né? Do ponto de vista... Nossa, demais. No fim das contas do mesmo jeito que nós, como pessoas, fugimos de responsabilidades ao longo da vida, né? E aí eu tenho certeza que você que está escutando já fugiu de alguma. O parlamento vai fazer... Diversas.
Exatamente, a gente sempre foge das responsabilidades. Isso é refletido no nosso sistema democrático, isso é refletido... Porque a democracia, no fim das contas, é um reflexo de como a gente atua em sociedade no dia a dia, né? Então, se nós não temos responsabilidade com as decisões que nós tomamos em nível individual, isso é refletido também na parte do orçamento. Mas olha só, e aí o Ricardo Barros comentou essa semana, durante uma live, né, que eles estão considerando fazer alterações no Pacto Federativo, né, fazer alterações aí em como orçamentos e divisão de recursos entre os entes da federação é feito, tentando colocar a desindexação, e ele colocou a desindexação como fator fundamental para que seja possível a apresentação de um programa independente de qual seja o nome, né, então isso aparentemente vai ser um ponto que vai ser debatido ao longo das próximas semanas e é algo que a gente realmente tem que ficar de olho, porque se isso acontecer, muita coisa muda no cenário político atual. E do ponto de vista do que aconteceu ao longo dessa semana, né, sobre o programa, seja ele Renda Brasil, seja ele o que for, é muito relacionado a controle de narrativa, né? E aí eu imagino que o Pitanga e o Atanã podem comentar isso pra gente. Justamente, Carlos, a função do controle da narrativa se tornou algo precedente para o presidente Jair Bolsonaro. Eu creio que o ponto alto dessas idas e vindas justamente foi a fritura do ministro Guedes, porque se eu fosse feirante, eu aproveitaria o time para vender o pastel Guedes também. De qualquer forma, um grande amigo nosso, também professor, o Creomar de Souza, ele fez uma análise interessante na CNN essa semana, na qual Bolsonaro sabe muito bem aproveitar as diretrizes da fala ou até mesmo da situação para converter em pontos positivos para a própria imagem do governo. Como a gente sabe, Bolsonaro vem vivendo uma onda positiva de avaliação, isso é, seja por causa das viagens ao Nordeste, seja por causa do auxílio emergencial, seja até mesmo por causa da Casa Verde e Amarela, Bolsonaro, querendo ou não, surfa em uma onda populista que, de certo modo, pode encaminhar diretrizes positivas para uma reeleição. Eu creio que o ponto principal em relação a como virar o dinheiro do Renda Brasil é até mesmo um ponto pós-Covid, porque a gente sabe que uma hora o auxílio vai acabar se a vacina chegar. E aí o Renda Brasil, quem sabe, pode ser até mesmo um plano que pode ficar congelado para o futuro, e aí sim ser implementado no momento pós-Covid, seria uma resposta rápida. Ou até mesmo pensar no pós-Covid em outros termos, ou até mesmo em situação de retomar o Brasil nos trilhos, quem sabe, do crescimento. Eu concordo com o Pitanga, eu acho que esses pontos que ele levantou realmente são os que indicam essa estratégia, né, se a gente pode dizer assim, do governo. Acho que não do governo, mas do presidente em si. Para mim, o idioma que a equipe econômica, o Guedes e o Bolsonaro falam são idiomas diferentes, porque, na minha perspectiva, o Guedes e a equipe econômica em si, nas contas deles, na tabela do Excel deles, não tem nenhuma coluna que fala de capital político, entendeu? Eu realmente entendo que, para um governante, a possibilidade de você ampliar um programa de distribuição de renda, uma política pública tão bem sucedida quanto o Bolsa Família, né? Cara, isso é muito atrativo em termos de capital político. Populismo, né, cara? Sim. Mas a equipe econômica tem ali, né, como o Guedes fala, que se coloca como guardião da chave do tesouro. E nisso, o Guedes, pra quem diz que eu só falo mal do Guedes, o Guedes tem feito um trabalho relativamente bom, assim. Ele sempre parece colocar as cartas na mesa, né? Fala, então, presidente, veja bem, a gente tem um pequeno problema aqui. E aí... Um pequeno problema de alguns bilhões. Nós temos assim, tá faltando dinheiro aí, e o dinheiro não tá aí. E aí... falta aqui $500 bilhão pra gente, mas é isso só. Assim, só pra avisar que tá faltando esse dinheiro. E sem esse dinheiro aí, pode ser que outras coisas também faltem. Então... Olha, se tem um ponto que o presidente não pode reclamar é que ele realmente conseguiu montar uma equipe técnica em termos de economia. Agora, se tá faltando media training, se tá faltando algum tipo de ligação para que essa parte técnica atinja os políticos ou consiga, quem sabe, formular uma coalizão que Renda Brasil e outras propostas do governo venham se tornar realidade para aquele sonho liberal de Guedes, aí já são outros 500 que o presidente está capitalizando principalmente para a população ou mesmo para o discurso dos eleitores. Mas é como a gente fala, as regras do jogo, o presidente não governa sozinho. Eu tenho um último ponto sobre isso. Em cenários normais, seria muito errado a gente falar sobre o governo Bolsonaro e a equipe econômica, né? Porque isso não existe, né? Assim, a equipe é tudo a mesma coisa.
né? O problema nesse ponto específico há um desalinho de como apresentar informações. Sim, Carlos, eu acho que tu chegou no ponto justamente que eu queria comentar agora no final do bloco, né? É que eu vi uma analogia muito boa, né, em relação à postura do Bolsonaro e essas discussões que sempre surgem na imprensa em relação à equipe econômica, né? Essas colisões que o Bolsonaro tem, aquilo que é proposto pela equipe econômica. É de que o Bolsonaro, às vezes, ele se apresenta como o ombudsman do próprio governo, né? Então, a exemplo do que acontece em grandes jornais, como a própria Folha, existe uma pessoa que vai, de alguma forma, zelar pela linha editorial daquele jornal. E ela zela fazendo críticas ao próprio jornal. E muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro ele se porta dessa forma. E para ele, até pelo perfil e a forma como as pessoas o leem, né, faz com que ele tenha facilidade de jogar dessa forma e às vezes consiga, em uma situação de colisão, em uma situação muito difícil, de dilema mesmo, ele consiga gerar um jogo de ganha-ganha. Então foi o caso dessa discussão sobre o Renda Brasil, né? Ele saiu da pessoa que estava propondo algo que poderia ser deletério para os aposentados e passou para a figura daquele que estava guardando os direitos dos aposentados e contra a sua própria equipe econômica, né? E aí você pode ter duas leituras, né? A leitura do episódio isolado ou a leitura de que isso gerará efeitos para o day after, né? Para o dia seguinte, né? E aí fica pro nosso radar da semana que vem para ver se de fato vai se consolidar alguns rumores de que membros da equipe econômica serão exonerados em decorrência desse desgaste por conta do Renda Brasil. Pois é, Vinícius, quando a gente está falando de equipe econômica e rumores de saída, já virou uma rotina, né? Na própria divulgação, né, no pronunciamento ali no tweet ou no Facebook que o Bolsonaro fez, extinguindo a ideia do Renda Brasil, ele já disse que ia dar um cartão vermelho, né, para alguém da equipe econômica que foi o responsável por vazar essas informações para a mídia. Então, realmente, em muitos momentos, né, para o Bolsonaro ser esse guardião aí do próprio governo, ele se coloca em posições de afronta mesmo à própria equipe que ele tem e sempre mostra o seu protagonismo, né? A gente já sabe aí de longa data que o Bolsonaro sempre vai adotar essa agenda de tomada de decisão, né? Intuitiva. E aí, Atana, é importante a gente lembrar que quando o Bolsonaro sinalizou que iria apresentar um cartão vermelho em quem mencionasse o Renda Brasil, ele não mencionou diretamente quem é o nome. Tudo bem, a proposta parece estar vetada até 2022, mas aparentemente quem ultrapassar a linha de narrativa sem consultar antes o presidente ou avisá-lo, provavelmente vai tomar esse cartão vermelho. Só que aí vai ficar novamente o desafio da narrativa por parte do governo. Se o Renda Brasil cair, qual será a próxima proposta? Bolsa Família, fica ou não fica? Se ficar, é melhor com Bolsonaro ou era melhor com o PT? Novos episódios na semana que vem. Então, passando para a semana do nosso Legislativo Federal, nós continuamos um pouco sem material, assim, de grandes votações, né? Com a proximidade das eleições municipais, o Congresso deu aquela esvaziada, mas nessa semana nós tivemos algumas atualizações que são importantes para o debate da reforma tributária, e sim, vocês vão escutar eu falando sobre reforma tributária mais um dia nesse podcast. Oh, shit, here we go again. É basicamente isso. Então, a gente teve 2 pontos importantes para o debate da reforma tributária essa semana. O primeiro, também daquela reunião que o líder de governo da Câmara participou, o Ricardo Barros, ele comentou que a reforma tributária é uma das prioridades junto do Pacto Federativo, deu indicações de que as novas etapas, né, porque se vocês lembram do que a gente tem falado todas essas vezes, e aí se vocês não lembram, voltem nos episódios que nós falamos sobre reforma tributária, tem tudo lá. O governo propôs uma primeira etapa e ficou de enviar mais 3 etapas da sua proposta de reforma tributária, né? O que nunca aconteceu, porque o governo começou as semanas do governo. E começou a negociar com outros atores para tentar fechar um texto que tivesse maior aderência. Segundo o Ricardo Barros, essas etapas estão sendo fechadas e devem ser enviadas na semana que vem. E nesse contexto, ele fez mais 3 sinalizações importantes. A primeira, de que o Maia pretende votar o texto até dia 15. Então, relembrando, a comissão mista vai apresentar o parecer no dia 30 e pretende votar no dia 7. 30 de setembro e 7 de outubro. E o Maia gostaria de votar na Câmara no dia
15. Então, temos aí um espaço de 15 dias em que o debate que vem se acumulando há 30 anos pode se desenvolver ou não, porque nós sabemos como é a articulação da política brasileira. Segundo ponto, o Ricardo Barros disse que é essencial considerar aquela proposta de imposto sobre transações digitais para que seja possível desoneração da folha. Também comentamos tudo isso, mais explicado no primeiro episódio sobre a reforma tributária. E aí o segundo ponto para a reforma essa semana é que semana passada nós comentamos sobre como nós não temos um acordo fechado entre os vários atores, Essa semana, mais uma dificuldade ficou clara, que é a falta de interesse dos grandes municípios, capitais e municípios que têm mais de 80 mil habitantes, em participar da reforma. O que os municípios deixaram claro essa semana é que eles não confiam o suficiente nem nas propostas, nem nos outros entes federados, estados e União, para considerar abrir mão do ISS para fazer parte de um futuro imposto. E a partir disso eles passaram a defender um texto que não é um dos 3 textos que a gente já tinha sido apresentado. Isso é um ponto importante para o debate, mas é difícil imaginar que essa proposta vai ganhar muita tração, porque municípios pequenos já tinham se manifestado a favor de uma reforma mais ampla. Os estados têm interesse em uma reforma mais ampla e também têm interesse em ter uma fatia do ISS, Então, não seria interessante para eles. E a própria União já defende pontos apresentados naquele projeto que ela apresentou tempos atrás. Então, assim, é na verdade mais uma movimentação. E assim, é válido, porque tá cada um tentando defender sua parte do bolo tributário. Mas é mais um entrave para as negociações aí da reforma tributária. E com isso fica cada vez mais difícil considerar que eles vão conseguir cumprir esse calendário de 15 dias aí previsto pelos atores. Essa proposta que o Carlos destacou, que tem um apoio das prefeituras, ela foi apresentada pelo senador Major Olímpio, por meio de uma emenda, assim como a oposição também já tem a emenda dela de uma reforma tributária, que levanta alguns pontos. A reforma tributária solidária, Sim. Exatamente. Que levanta alguns pontos que não estão nem no texto apresentado pelo governo e nem nas 2 PECs que são analisadas pela comissão, e demonstra que realmente ainda não existe um consenso no próprio parlamento sobre o que esperar, Qual que pode ser o objetivo dessa reforma. Eu concordo com o Carlos que realmente acho difícil o texto sair dentro do prazo. Na próxima semana vamos organizar um evento para falar um pouco dessa reforma proposta pelas prefeituras, que é o tal do Simplifica Já. Então vamos esperar e ver se esse texto ganha força. Alguns veículos de mídia noticiaram que a equipe econômica tem flertado bastante com essa proposta. Pessoal, e um outro ponto que infelizmente chamou a atenção essa semana foram as queimadas no Pantanal. Falo infelizmente porque se trata de uma tragédia e obviamente ela começou no início do mês, mas essa semana ela se intensificou de uma forma nunca antes vista até na história. Inclusive, já existem alguns estudos mostrando que setembro deste ano pode ser o mês com o maior número de queimadas no Pantanal em toda a história. E aí, quando a gente fala em Pantanal, a gente fala da cobertura tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, que se estende para a Bolívia e para o Paraguai. E a queimada ela tem inúmeros fatores que de alguma forma condicionaram, Uma é um fator natural, que é a própria questão do aquecimento global e toda a crise climática que a gente tem acompanhado. Mas também existem alguns outros pontos que agravam isso, e um deles é o desmatamento e também a negligência política em relação ao combate a esses focos de incêndio, Inclusive, teve algumas reportagens mostrando a diminuição do número de multas por parte do IBAMA e toda essa parte de fiscalização em torno de casos de criminalidade naquela região, E o que fica é o fato triste de ver uma extensão territorial tão grande sendo queimada. Inclusive, haviam dentro daquela estrutura do Pantanal uma série de unidades de conservação, inclusive com animais que correm risco de extinção. E outro fato triste em relação às queimadas é que elas não ocorrem somente no Pantanal brasileiro, mas ocorrem também na Amazônia e nos nossos vizinhos Paraguai e Bolívia, que também compõem essa região pantaneira, E aí, sobre as queimadas, só para nível de ilustração, elas já destruíram mais de 1 milhão de hectares de vegetação e é uma área que corresponde a cerca de 7 vezes mais do que o tamanho da cidade de São Paulo, que compreende cerca de 12 milhões de habitantes. E falando em São Paulo, essa semana a gente teve o impacto da queimada no Pantanal e viu
o dia cinza, né? Inclusive tá cinza hoje, no sábado, que é o dia da nossa gravação. E a gente tá na iminência de ter chuva preta entre hoje e domingo, né? Hoje, sábado e domingo. Então é um fato triste que tem repercussões não só no Mato Grosso do Sul, mas também em outras regiões do país. Aí, Vini, é importante a gente também fazer o nosso papel como internacionalista. A gente sabe que a pauta ambiental tem sido um ponto de crítica ao Brasil em termos internacionais. O ponto emblemático, creio eu, foi o momento em que CEOs de várias empresas assinaram uma carta avisando o Brasil que se a gente não cuidasse direito da fauna e da flora e até mesmo dessas regiões de floresta, o Brasil poderia perder investimentos. Novamente, parece que ainda falta uma estratégia clara por parte da presidência da República em tentar demonstrar que sim, está sendo feito algo, mas o que tem transparecido realmente não é de fato uma solução ou uma ação voltada para a redução dessas queimadas. Pois é, Vinícius, Pitanga, infelizmente uma fatalidade, né, uma tragédia nos nossos biomas, e eu percebo que existe realmente um erro estratégico em se enfrentar os problemas ambientais no país, né? Porque os tomadores de decisão, eles não sabem enfrentar o hiato das crises, né? Então, assim, eu que acompanhei a questão da nuvem de gafanhotos no sul do país e discutindo isso com os nossos vizinhos, né? Percebi que eles enfrentam isso de formas diferentes de nós, né? Em termos estratégicos. Porque eles não permitem que os recursos de combate à praga, né, dando esse exemplo dos gafanhotos, sejam realocados em outras áreas em momentos que não existe nuvem de gafanhotos. E é exatamente o que acontece no Brasil e tem acontecido nos últimos anos, né? Embora os indicadores demonstrem realmente que as queimadas e incêndios, né, tenham aumentado no mundo todo, os tomadores de decisão não seguiam por esses fatos ou desconsideram a possibilidade de acontecer uma tragédia ambiental, porque não só no governo Bolsonaro, mas também nos governos anteriores, nós tivemos redução dos recursos, né, de combate a incêndio, de combate a queimadas. Inclusive, a nossa legislação ambiental não é tão clara, né, não facilita tanto o enfrentamento dos incêndios. Mas falando do que o Legislativo fez, né, quais são as respostas institucionais de toda essa crise, foi criada uma comissão externa, né, no âmbito do Congresso Nacional para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios. Inclusive hoje, sábado, né, dia de gravação, os parlamentares, né, que integram essa comissão vão visitar o Mato Grosso, né, e com essa visita técnica o objetivo deles é pensar em desdobramentos, né, pensar em possíveis legislações e alterações nas leis que já existem para facilitar o combate ao fogo e às queimadas. Mas realmente, eu volto a frisar que pessoalmente a minha preocupação é a questão de alocação de recursos, né? Olha só, não é surpresa pra ninguém que a gente tenha queimadas durante esse período do ano, né? Porque a gente tá no período de seca, né? Isso, nós moramos aqui nesse país, a gente conhece o clima do nosso país, a gente sabe que todo ano tem queimada. Só que se existisse realmente interesse político de fazer algum tipo de atuação contra isso, você teria maior alocação de recursos, você teria um planejamento melhor. Então, assim, eu entendo o argumento de falar, nossa, não, mas porque agora fugiu do que a gente tava esperando, fugiu do controle e tal. Mas, cara, não existe um planejamento. Não, o ponto não tem controle. Pra você lidar, cara, com o tamanho dos biomas brasileiros, você demanda muito recurso. Porque não é só enfrentamento, é monitoramento, sabe? Sim. E isso custa muito dinheiro. O INPE, que é um baita instrumento para isso, é muito pouco utilizado e muito mal utilizado, assim, em termos de ferramenta. E não só no governo Bolsonaro. Entendeu? Não, e tem outra. Imagina o tanto de dinheiro que você teve que pegar e repassar para a Amazônia, por exemplo, por conta dessa disputa narrativa em relação ao Fundo Amazônia e toda essa questão internacional, né? Você tinha um nível de recurso externo muito grande para a região e fazer com que você tivesse um pouco mais de folga para conseguir, de alguma forma, custear outras questões envolvendo o meio ambiente, né? O caso, por exemplo, do Pantanal, que não tem tanta visibilidade internacional e que demanda mais ação do Estado do que a da Amazônia, que há outros interesses ali, né? Não, e aí a gente acaba voltando mais uma vez pro debate de que, gente, tudo é orçamento, gente. Tudo. Isso são escolhas que são tomadas como sociedade na hora de construir o orçamento do país. Porque é assim, eu que o dinheiro é finito. Tenho realmente interesse.
Dinheiro é finito, exato. Todo mundo que paga os próprios boletos sabe que dinheiro acaba, né? Então, assim, eu tenho interesse em realmente proteger esses biomas. Se eu tenho interesse, eu tenho que alocar recursos. Se eu tenho que alocar recursos, eu tenho que ter uma política, um orçamento bem bonitinho, bem feito, né? Uma arrecadação bem feita, uma parte fiscal bem feita. Se isso não acontece, né? Se a gente tem as paradas indexadas que são feitas automaticamente, você não tem tomada de decisão, sabe? Você não tem responsabilidade. Cara, a sociedade brasileira não tem responsabilidade sobre o país que vive. Ela faz a escolha de não ter responsabilidade. Essa é a pior parte. Né? E aí não adianta a gente chorar, por exemplo, meu Deus, o Pantanal está sendo destruído, acabando nesse momento, se a gente não tomou decisão lá atrás de alocar recursos. De proteger. Sabe? De proteger. Não, e assim, aí eu queria que as pessoas realmente entendessem isso, sabe? Que não adianta eu encarar o problema como algo específico e... É como se fosse uma coisa, assim, extraordinária. Não é extraordinário, sabe? Poderia ter sido... Poderia ter passado. É algo que poderia acontecer, com a possibilidade grande de acontecer. Entendeu? E assim, Carlos, e aí, se você me permite, eu acredito que mesmo se existisse a possibilidade de alocar recursos para essas áreas, não existe interesse político em fazer isso. Entendeu? Sim. A gente não vê interesse nisso, né? De nenhuma esfera do governo. Até a própria frente ambientalista não tem muito bem definido, assim, o que ela imagina em termos de estratégia. E quando você corre o risco de ter pouco recurso para enfrentar um problema que é grande, tem potencial destrutivo muito alto, você tem que ser estratégico, né? Então, sobre esse ponto do interesse político, o que mais me entristece é de que, de alguma forma, a negligência do governo federal, em especial da pasta do Ministério do Meio Ambiente, é de que isso corrobora com teorias conspiratórias ou até teses, né, a respeito da falta de recursos destinados ao combate ao desmatamento, não só no Pantanal, que é o caso, mas também na Amazônia. E uma das principais ações em relação ao desmatamento é as queimadas, né? As queimadas é uma das ações iniciais para desmatar uma área. E esse é um ponto inicial. E a inação do Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do ministro Salles, garante essa repercussão negativa e faz com que a gente repense, assim, né, em relação a como a gente vai cuidar do meio ambiente nos próximos anos, né? Ou não vai cuidar, né? Ou não vai cuidar. Então, essa despriorização, ela pode gerar efeitos negativos também para a pauta econômica, que é algo que o governo federal deveria se atentar, não só a nível de investimentos externos, como o Pitanga comentou, mas também na ideia de que a economia ela precisa também ter condições climáticas e ambientais favoráveis também para, de alguma forma, prosperar. Um assunto que acabou sendo acometido tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal foi em relação à possível volta às aulas em alguns locais. Como a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro deu opiniões essa semana, tanto na posse do ministro Pazuello como também em suas lives, dizendo que as escolas não deveriam ter fechado durante as pandemias. O assunto, enquanto isso a nível estadual e municipal, ele ganha dois escopos gerais. De um lado, a gente tem brigas judiciais para que determinadas escolas, em especial as escolas particulares, voltem à possibilidade de realizar suas aulas de maneira presencialmente. E do outro lado, há uma certa incerteza por parte dos tomadores de decisão, sejam os prefeitos ou os governadores, em autorizar ou até mesmo dar uma data para essa volta presencial. Por exemplo, Maranhão já suspendeu as aulas presenciais depois de casos de Covid-19. A Associação de Pais e Alunos entrou com um processo no Ministério Público. São Paulo sinalizou que o ensino médio volta em outubro e o fundamental em novembro. Até mesmo, por exemplo, no Colégio Militar de Belo Horizonte foi proibido. Então a gente tem N possibilidades. Contudo, a forma como eu havia dito em outros episódios, cada vez mais novos dilemas em meio à pandemia surgem para cada governador ou para cada prefeito. Uma vez em determinar lockdown ou não, outra vez em liberar o comércio ou não, e agora fica a pergunta: é hora de voltar a encontrar os coleguinhas em sala de aula? Pitanga, sobre esse cenário que você muito bem ilustrou pra gente, né, de volta às aulas, tem um ponto muito interessante que dá para ilustrar essa briga Rio-São Paulo, Flamengo-Corinthians e por aí vai. É em relação à forma como você lida, né? Você pode
lidar entendendo o risco, você sabe que o risco existe e lide com isso, ou você nega o risco e tenta tomar uma decisão com base naquilo que você acha que é prioritário. E aí eu comparo os dois casos, porque no caso de São Paulo, o governo do estado, ele já adiou umas 2 ou 3 vezes esse retorno das aulas. E ao que parece, o governador Dória, ele dá indicativos que, se necessário for, ele vai adiar uma vez mais, né? E o retorno das aulas aqui em São Paulo está sendo dessa forma, né? Então, agora ficou para outubro, prioritariamente para o ensino médio, tendo em vista que os alunos do ensino médio têm mais condições de seguir as regras, né, de higiene e tudo mais. E também as escolas, elas precisam passar tanto por um protocolo em relação à Secretaria Estadual de Educação para que elas possam reabrir, e também tem um percentual por sala também de alunos que podem entrar. E aí a gente vem no outro ponto, que é uma causa raiz, que é a superlotação das escolas, né? As salas de aulas, elas já seriam difíceis em termos normais porque as salas são lotadas. E o governo tenta, de alguma forma, dar indicativo de retomada, mas uma retomada gradual nesse sentido. Porque é diferente de você, por exemplo, permitir que as pessoas vão para a praia ou vão para um shopping, porque daí é uma ação deliberada e o Estado não tem que se responsabilizar tanto quanto tem que se responsabilizar pelos alunos nas escolas públicas. E aí, especificamente no Rio de Janeiro, que é meu outro lado de comparação, você teve o prefeito Marcelo Crivella já acertando uma retomada das aulas nessa semana, e foi uma retomada de alguma forma não tão estruturada e fez com que houvesse repercussão por parte do judiciário do estado, que acabou impedindo esse retorno às aulas. Então, é uma atitude que acaba gerando expectativas por parte dos pais e fazendo com que haja incertezas na sociedade carioca. Então, há 2 formas, e é como a gente tem visto, não só no Rio e em São Paulo, que foram os casos que eu trouxe para comparação, mas também no restante do país. Eu queria saber do Carlos e do Atanão, o que eles acham também. Não, realmente, Vinícius, essa discussão sobre o retorno, né, a possibilidade de retorno das aulas, ela é muito mais complexa do que parece, né? De um lado, a gente tem uma sensação de normalidade, né, muito grande da população, de muitos setores do mercado, governo também, devido ao retorno de 90% das atividades. E, ao mesmo tempo, nós temos interesses, por exemplo, dos professores, em que o trabalho continue, né, sendo feito de forma remota. É claro que a gente tem que pensar que a educação remota em um país como o Brasil, que enfrenta as dificuldades de pouca infraestrutura, de pouca estrutura, as dificuldades estruturais que nós temos, é uma coisa muito difícil. Longe de querer polemizar aqui, mas acredito que o compromisso com a educação, ela sempre tem que existir, né? E que, até por uma questão prioritária, assim, se fossem pensar em o que é mais importante que volte antes, porque é mais importante para o país e mais importante para os cidadãos, eu imagino que as escolas deveriam estar nesse grupo. Eu entendo realmente que é muito complexo, que a possibilidade de que crianças sigam os protocolos de higienização e distanciamento social é muito baixa, mas também entendo que o cenário de ficar sem aula para estudantes que muitas vezes já sofrem com a qualidade baixa das aulas, que muitas vezes nem aulas têm, também é muito problemático. Então, se já foi instaurado, né, esse regime de normalidade, que para mim, né, e aí é uma questão moral minha, ninguém tem obrigação nenhuma em compartilhar o que eu compartilho, a partir do momento que essa chave foi virada, né, que essa linha foi cruzada, eu imagino que as escolas deveriam sim voltar, mas para essa questão de compromisso com a educação. Eu entendo que tem outros motivadores, né, mas eu imagino que esse é o mais fundamental. Se o Brasil fosse um país desenvolvido, existisse a possibilidade realmente das aulas, né, serem transmitidas pela internet para todas as pessoas, aí tudo bem. Mas como isso não é uma realidade, eu imagino que o cenário mais factível é exatamente o retorno às aulas. Só queria dizer que o Telecurso 2000 estava à frente de todo mundo e ninguém lembrava disso. E aí, Atanan, é interessante a gente notar que é o seguinte, quando a gente fala em virar a chave, isso é um processo social, mas isso é um processo que foi iniciado pelas instituições. E aí, quando a gente é institucionalista, a gente tem que carregar o peso dessa escolha em diferentes momentos, né, nos pontos negativos também. E o fato das instituições terem optado por ações de reabertura, de retomada, contribui com essa percepção de que as coisas estão sendo normalizadas, né?
E aí, assim, você comentou sobre escolhas morais, né? Aqui, eu continuo na parte de isolamento pessoal, porque porque uma série de motivos eu posso ficar ainda, mas é realmente um ponto complexo. E aí é essencial a gente considerar que essa virada de chave, ela vem das instituições, que indicaram que, gente, estamos tentando cuidar da situação e nós acreditamos que agora é o momento de retomada. Querendo ou não, o ponto alto essa semana foi lá no Sul, então meus caros ouvintes do Sul, em especial Santa Catarina, o impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora ganhou novos capítulos. Eu sei, você deve estar confuso, mas pra gente ficar bem entendido, toda vez que eu falar em processo de impeachment, eu quero que você lembre duas partes, porque o impeachment ele é composto, grosseiramente falando, a parte política e a parte jurídica do processo. O que aconteceu hoje com a chapa do governo em Santa Catarina, Carlos Moisés e Daniela Rainer, é que o processo concluiu a sua parte política na última quinta-feira, dia 17 de setembro. No caso, o plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a admissibilidade do processo de impeachment, isso é, ele dará continuidade. Tanto o governador quanto a vice-governadora essa semana sofreram a derrota por mais de 30 votos dos parlamentares. O ponto alto de todo o processo de impeachment foi a discussão por parte da bancada do PSL, que, por meio da deputada Ana Campagnolo, se identificava como uma bancada bolsonarista conservadora da Assembleia, dizendo justamente que se sentiram traídos e assim decidiram romper após determinadas ações estranhas da vice-governadora em estar aliado ao governador Carlos Moisés. Contudo, o processo não acaba por aí. Agora será formado o tribunal misto, composto por desembargadores do TJ e também por deputados da Assembleia, que se em uma primeira parte concordarem, irão afastar tanto Daniela quanto Carlos do governo de Santa Catarina. Mas você deve estar se perguntando, Pitanga, quem vai assumir o governo no momento em que a chapa estará oficialmente afastada, caso a primeira parte do processo jurídico do impeachment seja aprovada? Pois bem, a linha sucessória será de Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Mas vale lembrar que o deputado também está sendo investigado pelo Ministério Público. E se isso for motivo de improbidade ou até mesmo de não poder assumir o governo, quem assume é o pessoal do TJSC. Passando para o Rio de Janeiro, essa semana Crivella também escapou do processo de impeachment. A segunda tentativa de abertura por parte da Câmara Municipal acabou tendo a maioria dos votos favoráveis ao arquivamento, e aí a gente tem o placar de 2-0 para o Crivella. Chegando agora nos últimos minutos do nosso episódio dessa semana, temos mais uma vez nossa missão de jogar os búzios na mesa e refletir do que podemos esperar da próxima semana. Da minha parte, estou muito interessado em saber dessa proposta do Simplifica Já, que vai ter o evento possivelmente na terça-feira, e também acompanhar os desdobramentos da visita da comissão externa ao Pantanal em Chamas. Já eu tô pouco interessado nessa proposta do Simplifica e quero mesmo ver se o governo vai enviar o resto da proposta da reforma tributária, que deve há alguns meses já. E também tô de olho no Senado, que vai começar a realizar algumas sabatinas, né? E isso é importante porque os nomes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados terão que passar pelo Senado, então é importante ver se o Senado realmente vai continuar esse processo ou se vai ser algo específico da semana. Bom, e o meu destaque para a semana que vem são as atualizações do Renda Brasil. Estou na expectativa de saber se o governo vai realmente ter um substituto, se vai ter o mesmo nome, se vai ser outro nome, se o governo de fato desistirá da ideia de ter um programa social robusto para os próximos anos. Pois bem, meu caro ouvinte, para essa semana impeachment, em especial no Rio de Janeiro, porque Witzel vai a plenário e aí, caso aprovada a admissibilidade, sabe como é que é, né? Semana que vem, impeachment. É isso aí, galera. Nessa última semana foi isso que o Destino Político nos apresentou. E já caminhando aqui para os agradecimentos nesse nosso episódio, queria destacar mais uma vez a importância da saúde mental, já que a gente está passando pelo Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientização nessa causa. Então procure terapia e não gaste tanto dinheiro com álcool. Queria agradecer aos meus amigos aqui. Queria agradecer especialmente a nossa diretora executiva Beatriz Queiroz e nosso designer Bruno Scavocello. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram e Twitter,
e compartilhar os episódios do podcast com seus amigos e contatinhos. Então é isso aí, muito obrigado, até semana que vem. E é muito engraçado pensar que... enfim. E aí, voltando rapidinho... não tem nem o que falar, cara. O Brasil só me deixa... muito bom. Cara, mano, eu gosto de gravar demais no triste. podcast, porque a gente fala das paradas depois da... Caralho, mano. Eu me deixa triste. Mano. Exatamente. Agora vai ser Bolsa Patriota. Bolsa Pátria. Bolsa... Caralho. Bolsa Pátria, nossa, filho. Moleque, Bolsa Pátria é sensacional, sabe por quê? Porque combina, inclusive, com o slogan da quarentena, pô. Que é ninguém fica pra trás. Caralho, que eu sou... Caralho, liga. Vou ligar agora, pô, homem. Vou ligar agora, Bolsonaro, bota esse trem aqui, isso aqui é revolucionário, rapaz. Olha Brasil. só, tem uma ideia de $1 milhão aqui. Fala pro Bitar que esse é o nome que a gente achou. Renda Brasil. Cara, Suplicy chora, velho, mas enfim. Vai lá, Gatana, teu momento de puxar os radar. Búzios, né? Não é pra roubar o meu não, só você fez na última vez. Qual que é o teu? Não sei, não vou te falar. Chateado. Pô, hoje nós mandamos bem. A gente fez um nome top pro programa no Bolsa Família do governo Bolsonaro. Tem a camisa do Pitanga. O Vinícius passando vergonha cantando Racionais. Foi um episódio bom. Eu acho que foi um episódio justo. Então, em Brasília, 12:15, Pitanga, repita o placar do impeachment. Crivella, 2. Câmara Municipal, 0.